Olá pessoal, vamos fazer uma revisão aqui sobre as lesões agudas do periodonto. Eu dividi essa aula em parte 1 e parte 2, porque senão acaba ficando muito longa a aula e fica difícil de a gente conseguir inserir esse conteúdo no YouTube ou qualquer outro tipo de plataforma. Se eu não me engano, acho que a professora Tamires já passou para vocês alguns exercícios, né? E eu passei os slides, essa parte 1, e ficou só de eu passar a parte falada da aula, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essas lesões, já havíamos conversado em sala de aula, é uma revisão, falando de novo das lesões agudas do periodonto, né? Lembrando que as doenças periodontais, de uma maneira bem geral, a gente pode dividir essas doenças periodontais em doenças periodontais crônicas e doenças periodontais agudas. Na maioria dos casos, essas doenças periodontais agudas são aquelas que têm uma sintomatologia, né, mais aguda com relação ao processo inflamatório. Então ela vai ter uma dor mais intensa, ela vai ter um sangramento muitas vezes mais intenso, ela vai ter um desconforto muito maior, que por vezes leva a uma situação de urgência, ou seja, o paciente está sentindo dor, está sentindo um grande desconforto e necessita de um tratamento mais imediato. Então é dessas doenças periodontais de caráter mais agudo que nós vamos falar nessa aula de agora, nessa primeira parte da aula de agora. Então eu separei para vocês as condições mais frequentes, né, as condições agudas mais frequentes do periodonto. E aí nós temos as doenças periodontais necrosantes, né, temos a gengiva-estomatite herpética aguda, nós temos o abscesso gengival, o abscesso periodontal, o abscesso pericoronário e a estomatite aftosa, né, ou estomatite aftosa recorrente. Então vamos começar falando sobre as doenças periodontais necrosantes. Aquilo que nós já acabamos de falar, que as inflamações agudas, uma das características principais dela é exatamente a presença da dor que leva ao desconforto e à procura do paciente por um tratamento mais imediato. Com relação às doenças periodontais necrosantes, nós temos que nos tecidos gengivais nós temos a chamada gengivite necrosante e nós temos a periodontite necrosante. Normalmente a gengivite necrosante nós consideramos como uma alteração mais aguda, enquanto que a periodontite necrosante uma alteração mais crônica, porque está envolvido uma periodontite, tá ok? No caso, os fatores etiológicos, né, os fatores causais, tanto dessa gengivite necrosante quanto da periodontite necrosante, nós temos como multifatores, ou seja, ele é multifatorial, mas temos alguns fatores mais específicos para esse tipo de alteração. Uma imagem mostrando algumas dessas características da gengivite e da periodontite necrosante, mas depois nós vamos mostrar outras imagens melhores e a gente descreve melhor, né? Mas falando da gengivite necrosante, ela acaba recebendo uma série de denominações ao longo da história. Então ela, há não muito tempo, ela foi chamada de GUNA, gengivite ulcerativa necrosante aguda, depois virou GUN, gengivite ulcerativa necrosante, e agora só gengivite necrosante na última classificação de doenças periodontais em 2017. Né? Mas ela também teve outros nomes, estomatite fétida, infecção de Vansan, boca de trincheira. Essa palavra, acho que talvez uma das primeiras foi a boca de trincheira, porque essa doença aguda, essa gengivite necrosante, ela foi bastante descrita na Primeira Guerra Mundial, principalmente nos soldados que ficavam lá na chamada Guerra de Trincheiras, por causa do estresse, da má higiene desses locais. Muitos soldados tinham esse tipo de alteração na boca deles, por isso foi chamado por muito tempo de boca de trincheira. Dentre os micro-organismos, os fatores locais dessa gengivite necrosante, nós temos alguns micro-organismos importantes como agentes causais, né? Principalmente em micro-organismos anaeróbios. Dentre eles nós temos o Fusobacterium nucleatum, a Porphyromonas gingivalis, os treponemas de uma maneira geral, as selenomonas, a Prevotella intermédia, bactérias fusiformes, espiroquetas.
Então, de uma maneira, de um todo, da gengivite necrosante, 43% são bastonetes, 29% são cox, 28% são as chamadas espiroquetas, tá ok? Aí só uma imagem para vocês do Fusobacterium nucleatum, que são bactérias gram-negativas, que apresentam-se como se fosse na forma, parece um palito, na verdade, vários palitinhos de dente. A Micromonas micros, algumas bactérias importantes para esse tipo de alteração, que são as bactérias chamadas produtoras de pigmento negro, a Prevotella intermédia, Porphyromonas gingivalis são as principais, né? As imagens das colônias enegrecidas aí no agar-sangue. É interessante que essas colônias são enegrecidas exatamente porque esse tipo de micro-organismo gosta muito de metabolizar o ferro. Então, eles utilizam muito o sangue, portanto, o próprio sangramento na gengiva causado pela gengivite serve um tanto de alimento para esse tipo de micro-organismo anaeróbio. Outros micro-organismos, os treponemas de uma maneira geral, a Tannerella forsythia também é um micro-organismo importante para esse tipo de doença, ok? E um outro fator importante, além do micro-organismo, é a higienização. Então, a gengivite necrosante, ela normalmente vai existir em um local onde já existe uma gengivite, né? Nesse local onde já existe uma placa bacteriana, uma má higiene, então a gengivite já existe e ela acaba sendo agravada pelos tipos de micro-organismos e por outros fatores sistêmicos, como por exemplo o estresse. Por isso que nesse tipo de alteração, a partir do momento que você consegue remover esse biofilme, você consegue já diminuir a sintomatologia dolorosa e o mal-estar, a sensação que o paciente tem de dor e de desconforto na boca. Existem fatores, como eu disse, sistêmicos importantíssimos para a gengivite necrosante. Então nós temos como fatores, só revisando, fatores principais locais. Nós temos as bactérias e nós temos o fator local, a má higiene, né? o biofilme dentário. E como fatores sistêmicos, nós temos principalmente o estresse e o tabagismo, né? Alguns casos nós podemos colocar também a resistência do hospedeiro, a baixa imunidade, principalmente em pacientes HIV positivos e pacientes com AIDS, ok? Mas um dos fatores mais importantes realmente é o estresse. Então, o estresse ele vai provocar aí uma diminuição na circulação, uma diminuição na oxigenação dessa gengiva, e essa diminuição na oxigenação, diminuição na circulação sanguínea faz com que os produtos bacterianos e as próprias bactérias acabem causando um dano maior, um dano agudo, agressivo nessa região e provocando a gengivite necrosante. O tabagismo também é um fator importante, como eu havia falado, por causa dessa vasoconstrição também, né? A nicotina, a cotidina são substâncias vasoconstritoras, contraem os vasos periféricos dessa região de gengiva, diminui a oxigenação, diminui células de defesa e automaticamente você tem um ambiente propício para o desenvolvimento da gengivite necrosante. Diagnóstico da gengivite necrosante pode ser dado por alguns sinais, né, gerais, né, do estado geral do paciente e alguns sinais clínicos. Eu vou descrever até algumas coisas que vão vir em outros slides. Do estado geral, normalmente a pessoa vai relatar para você uma dor muito grande na região, ela pode relatar febre e mal-estar geral. Então a pessoa vai se sentir mal, ela pode ter febre, não são todos os casos onde o paciente tem febre, mas de uma maneira geral tem um mal-estar, né? E do sinal clínico mais importante naquela região é um sangramento, normalmente um sangramento espontâneo na região de papila interdental, ocorre uma inversão da papila, literalmente essa papila desaparece e no local desta papila forma-se uma pseudomembrana meio esbranquiçada, acinzentada, um odor bastante forte, um odor fétido, uma litose bastante intensa. Esse paciente também tem uma sensação no paladar, né? Ele tem uma sensação de um paladar metálico, então um gosto metálico na boca, a famosa sensação
de cunha entre os dentes. Olha, nessa imagem dá para ver bem essa região de inversão papilar, a formação dessa pseudomembrana avermelhada lá nas regiões interproximais dos dentes. Nessa imagem não está tão avermelhado, mas normalmente fica avermelhado e sangrante a região, e uma dor intensa e difusa. Muitas vezes o paciente não sabe te descrever exatamente aonde que dói, ele sente como uma dor abrangente em toda a região, e aquilo que eu falei, um gosto metálico, uma sensação extremamente desagradável na boca, uma litose intensa nesse paciente. Então aqui eu coloquei para vocês, né, essas características principais. Eu só talvez não falei da cialorreia, então o paciente normalmente começa a salivar bastante, né? Pode dar um inchaço nos linfonodos, principalmente região cervical, né? Uma linfadenopatia submandibular e cervical, e por vezes ele apresenta febre também, ok? São as características principais da gengivite necrosante e da periodontite necrosante também, basicamente são as mesmas. A grande diferença da periodontite necrosante é que ele tem uma doença periodontal, e é comum na periodontite necrosante ele ter uma destruição tão grande nas papilas interdentais que há uma exposição de tecido ósseo nessa região interdental. Então, mais uma imagem para vocês. Aqui mostra um pequeno sangramento, né, nesse paciente, um pequeno sangramento aqui nessa região dos dentes inferiores, a formação dessa pseudomembrana e a inversão de algumas papilas. E como eu disse, a sensação de muita dor nesse paciente. O que fazer quando nós temos um caso de gengivite necrosante? Então, a principal forma de você tratar isso é através da remoção dessa pseudomembrana, que nós fazemos com algodão e água oxigenada 10 volumes. Então você vai pegar um algodão, água oxigenada 10 volumes e vai debridar essa região, vai remover esses resíduos, vai remover essa região de pseudomembrana. É comum que ocorra um sangramento nessa região, e devido à catalase, etc., que sai lá no sangue, você tem a liberação de oxigênio, da água oxigenada, então vai espumar bastante. Mas você passa uma vez, o paciente cospe, joga água, né, bochecha, cospe, você passa 2 vezes, você passa 3 vezes, pelo menos 3 vezes nessa região. Depois que você passou 3 vezes, conseguiu remover também com auxílio de uma cureta, sem fazer a curetagem raspagem, é simplesmente para tirar aqueles resíduos mais grosseiros. Você conseguiu remover com uma cureta os resíduos mais grosseiros, na região principalmente supragengival. Aí você aplica a clorexidina 0,12% e faz basicamente a mesma coisa que você fez com o algodão e água oxigenada. Você passa esse algodão com clorexidina 0,12, né, por 1 minuto, e eu falo na verdade passar por 3 vezes também. Então aplica, o paciente cospe, passa de novo, o paciente cospe, passa de novo, o paciente cospe, que já deu até mais de 1 minuto você fazendo esse procedimento. De imediato, de situação de urgência, é isso que se tem que fazer. Se o paciente relatar a você um mal-estar geral, se ele relatou a você que ele teve até um pouco de febre, etc., é interessante que você entre com medicação sistêmica também, né? Você vai entrar com antibiótico sistêmico. E aí o antibiótico, a gente entra com o antibiótico de primeira escolha nossa, que é a amoxicilina, 500 mg. Você pode associar essa amoxicilina com o metronidazol. Então você pode colocar a amoxicilina 500 mg juntamente com metronidazol de 250 mg, é o suficiente, não precisa ser o de 400, né? De 8 em 8 horas, esse paciente toma aí por no mínimo de 5 a 7 dias, já é o suficiente. E é interessante que ele continue na casa dele a fazer a higienização, mesmo com o enxágue bucal com a clorexidina, por mais um tempo, pelo menos nessa semana que você passou, para que na outra semana, se você observar que já houve uma melhora significativa, aí você vai já pensar numa raspagem, num alisamento, numa remoção mais intensa dessa placa e desse cálculo supragengival, e até mesmo se já melhorou subgengival. Tá? Apesar que a gente acaba deixando a remoção mais completa subgengival para praticamente quase que depois de 1 mês desse primeiro atendimento de urgência.
Então, como eu falei, cuidados caseiros, né? Bochecho com a clorexidina 0,12, tentar uma escovação menos traumática possível e de preferência também, não pode se esquecer que muitos desses pacientes chegaram na gente por causa de um estresse absurdo ou fumando demais, etc. E a gente tem que tentar fazer com que esse paciente saia um pouco dessa rotina, né, de álcool, de fumo, de exaustão física. Então é interessante que se dê aí pelo menos 2 dias para o paciente ficar em casa, para poder descansar, recomendar uma alimentação mais líquida, bastante nutritiva, para que o próprio sistema imunológico do indivíduo volte à normalidade, se possível, claro, volte à normalidade, e aí ele melhore desse quadro agudo que ele estava. Né? Como eu disse, aí 5 dias após, pode ser até 7 dias após, você pode fazer um controle melhor de placa, você pode fazer um tratamento, remoção básica, né, de cálculo e mais supragengival, e aqui, como eu já havia falado, né, esperar aí de 30 a 40 dias para realmente fazer um tratamento mais agressivo, um tratamento periodontal básico mais supra e subgengival também, ok? Então esse é um exemplo, né? Foi uma pessoa, um paciente, 16 anos, HIV positivo, transmissão vertical, e que apresentou aí um quadro bastante intenso na boca como um todo, dessa gengivite necrosante, sangramento espontâneo, muita dor, o paciente se queixava muito de dor, mas no caso desse paciente, além do estresse que ele estava passando naquele momento, porque ser um paciente HIV positivo e estar com a imunidade não estava muito legal, né? E aí teve todo esse problema. Foi feito o tratamento que eu havia descrito para vocês, e depois desse tratamento, né, então dá para observar na região palatina, de papila incisiva ali, toda uma área de necrose, e o tratamento foi realizado, e no outro dia, praticamente um dia após o tratamento, já não havia mais essas pseudomembranas, ele já tinha melhorado a dor. Então quer dizer que é um tratamento, é uma doença aguda, com características bem agudas de dor, de desconforto, mas que se for feito o tratamento na forma correta, esse paciente rapidamente ele retorna mais ou menos à normalidade. Então um dia após ele já não tinha mais sintomatologia dolorosa, entramos com antibiótico na forma sistêmica e ele já tinha melhorado bastante o quadro clínico dele, ok? Então, os dentes inferiores, como eu disse, o dele foi um caso generalizado, né? Então, tanto em dentes superiores, gengiva na região superior, como na região inferior, ele teve esse problema de gengivite necrosante. Um outro exemplo, na região de papila interdental, então você tem ali, entre o incisivo e o lateral, você tem uma região de necrose e inversão papilar com muita dor. Muitas vezes, quando ela é bem localizadinha assim, o paciente sente que é naquela região. Quando é generalizado, tem vários pontos da boca, é que ele sente uma dor generalizada e ele não consegue, por vezes, descrever a região que está doendo. Tá? Então, outro caso, esse caso, se eu não me engano, foi da professora Angélica, né, que chegou com toda uma sujidade. Então, perceba que não é questão só da gengivite necrosante ou da periodontite necrosante, muitas vezes o paciente chega realmente com uma higiene bastante precária. Então, foi feito todo o tratamento de urgência e depois foi feito todo o tratamento de raspagem, aí quase um mês depois, né? Então, a melhora do quadro, aí depois vai se pensar em enxerto, essas coisas. Primeiro, tem que fazer com que o paciente tenha uma boa higiene, porque também não adianta nada você tentar recuperar regiões de recessão gengival se o paciente não tem uma higiene adequada. Então, o caso, né, como ficou depois de bem limpo a região, e o paciente não teve mais recorrência da gengivite necrosante. Então aqui nós colocamos um quadrinho, né, da diferença entre gengivite necrosante e da gengiva estomatite herpética. Eu acho difícil você enganar com relação a essas características, mas como isso vem dos livros, para mostrar essa diferença, e aí a gente fala algumas coisas. Então a gengivite necrosante, ela é mais rara em criança, enquanto a gengiva estomatite herpética ela é mais frequente em crianças. Febre, mal-estar da gengivite necrosante, ela pode ocorrer. A gengivite estomatite herpética, normalmente ele tem febre, né?
Na gengivite necrosante você tem normalmente na região interdental, pode se expandir mais do que da região interdental, mas normalmente é na região interdental. E na gengiva estomatite herpética, nós falamos de herpes, né? Aquela primária, né? Você tem ela difusa na região de lábio, língua, mucosa, de uma maneira geral. Como eu disse, por isso que é difícil você confundir a gengivite necrosante da gengiva estomatite herpética, né? Porque a gengivite necrosante você tem a úlcera nessa região de papila interdental, pseudomembrana, enquanto na herpética você tem vesícula que vão se rompendo e vão formando úlceras e pequenas úlceras e não pega muito a região interdental, tá? A litose é uma característica bem marcante da gengivite necrosante, enquanto que a litose não é tão comum na gengiva estomatite herpética, acaba aparecendo muitas vezes porque o paciente não consegue higienizar a boca. Então não é a característica desse paciente ter a litose, e sim ter a litose por causa da dificuldade na higienização, ok? Já que nós estamos falando de diferenças entre gengiva estomatite herpética e a gengivite necrosante, agora vamos falar sobre a gengiva estomatite herpética. Então, a gengiva estomatite herpética ela é causada por vírus, o chamado vírus herpes simples. Nós temos os vírus herpes simples tipo 1 e tipo 2. Antigamente tínhamos mais como característica falar que as lesões bucais eram todas por tipo 1, enquanto as lesões genitais eram todas por tipo 2. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Está tudo misturado, você pode ter lesões bucais por tipo 2 e lesões genitais por tipo 1, porque isso independe, porque na verdade as lesões são absolutamente idênticas, as características são iguais, a dor e tudo mais, o desconforto, tanto causado pelo herpes simples tipo 1 ou tipo 2, são absolutamente iguais. A maioria das pessoas que adquirem o herpes não tem sintomatologia nenhuma. Então, de 80% a 90% dos pacientes vão ter o vírus herpes, podem carregar esse vírus para o resto da vida e nunca terão lesões nenhuma. Em compensação, de 10% a 20% das pessoas que entram em contato com o vírus herpes podem ter as lesões bucais ou lesões genitais, por exemplo. Então, a característica, né? A patogenia do micro-organismo, ele é inoculado inicialmente, então ele vai entrar na pele ou vai entrar em mucosa, normalmente na pele se tiver alguma solução de continuidade, algum machucado, né? Ele acaba se replicando no local e esse tipo de vírus, ele acaba indo para células de gânglios locais, ele viaja ao longo desses neurônios, para no gânglio local e fica lá latente. Então existe uma latência, né, viral, não é só latência clínica. Então a latência do vírus, o vírus fica lá dentro das células neurais, na região de gânglios neurais e tá lá, quietinho, né? Dependendo do estímulo, principalmente, hoje já se sabe bastante, estímulo de sol, muito sol, radiação ultravioleta, estresse, cansaço, né, podem levar esse vírus a começar a se replicar novamente. E aí o vírus ele se ativa e começa não podemos dizer exatamente proliferar, replicar, a palavra correta seria, ele começa a se replicar e volta pela mesma inervação pela qual ele tinha chegado no gânglio, ele volta pela inervação sensitiva e na região mais terminal dessa região sensitiva, dessa inervação sensitiva, ele começa a se proliferar e começa a se replicar e vai formar as características aí clínicas do herpes, ok? Quando o indivíduo tem a primeira herpes, vamos dizer assim, da sua vida, né? No caso, a primeira sintomatologia, nós chamamos de gengivite estomatite herpética primária. Alguns livros estavam com gengivite estomatite herpética aguda primária, mas a gente está colocando mais só como gengivite estomatite herpética primária. A primo-infecção, a primeira infecção. Nesses casos, que é mais comum em crianças, né, principalmente crianças com menos de 5 anos, elas acabam apresentando febre, mal-estar, perda de apetite e uma série de vesículas que se rompem e formam úlceras por toda a boca dessa criança, né?
a criança vai sentir muita dor, por vezes ela não vai conseguir nem conversar direito, vai só chorar, e é uma situação bastante desesperadora, principalmente para os pais, para os cuidadores, porque realmente a criança fica prostrada, com febre, com a boca toda machucada, vamos dizer, cheia de úlceras, e que por vezes existe muito diagnóstico errado nesse tipo de gengivite, gengiva estomatite herpética, porque as pessoas acabam olhando e falam, não, isso é uma estomatite, e toda vez que se fala estomatite parece que se lembra apenas da candidose. Então eles vão pensar que é sapinho, vai entrar com nistatina, por exemplo, e a nistatina vai piorar a situação na verdade. Então tem que realmente ter um profissional que consiga distinguir se aquilo realmente tem alguma coisa a ver com, por exemplo, o sapinho, vamos dizer assim, a candidose, ou se é uma gengivite estomatite herpética, porque são tratamentos absolutamente diferentes. Um você vai entrar com antifúngico, por exemplo, a nistatina, o miconazol, e o outro você vai entrar com um antiviral, do caso o aciclovir, né, o famoso Zovirax, ou aciclovir sistêmico por vezes, que ele vai ter que entrar para dar uma melhora nesse tipo de dor, de lesões que estão aparecendo na boca. Aquilo que eu falei, algumas pessoas têm aquela prima infecção, mas muitas não têm nem essa prima infecção e acabam tendo a infecção recorrente aí com o passar do tempo, na maioria de pessoas mais adultas, né? E aparece em lábio, na região, pode aparecer muito na região intrabucal, então não pense só que esse herpes recorrente apareça apenas no lábio. É comum eles aparecerem em outras partes da boca, principalmente região de palato. Tá? Pode aparecer tanto em nariz também, região interna do lábio, externa do lábio e palato. Ok? Então, um exemplo, por exemplo, de manifestação de herpes extraoral na região de lábio superior, né? E uma região de palato. E a gengiva vai ser um exemplo clássico de gengiva estomatite herpética primária, né, na criança. Então a língua toda, né, cheia de úlceras, os lábios com úlceras. Imagine a dor que essa criança não está sentindo, uma vez que, se você lembrar um dia, se você teve uma afta, por exemplo, uma úlcera aftosa recorrente, você lembra o tanto que uma afta incomodou e doeu. Imagine a boca toda cheia de aftas, não são aftas na verdade, são úlceras, né, causadas pelo vírus herpes. Então, um outro exemplo, labial, recorrente, essa é a recorrente, né? Um outro ali na região de comissura, um outro um pouco mais extenso, né? Região de lábio inferior e lábio superior, então quer dizer que não precisa ser apenas no mesmo local. Normalmente a pessoa, antes de ter essas vesículas com essas úlceras, né, ela acaba tendo um quadro bem característico de vermelhidão. Alguns pacientes sentem, tem uma febre antes de aparecer, apresentam na região uma vermelhidão, apresentam na região uma ardência, aparecimento de vesículas, e aí essas vesículas se coalescem, formam essas úlceras bastante dolorosas e altamente contagiosas, tá, ok? Então muito cuidado com esse tipo de lesão. Essa lesão contamina muito o ambiente. Nós estamos falando de vírus. Esses vírus, eles ficam aí na rouparia até 72 horas vivos. Agora nós estamos se preocupando mais com o vírus, né, por causa dessa pandemia do Covid. Vocês estão entendendo mais que o vírus não simplesmente morre, só de cair na superfície ele morre, não é assim que funciona. Então muito cuidado. Por isso que em tratamento odontológico, pacientes que apresentem porventura umas lesões agudas, nós postergamos o tratamento odontológico. Então, uma região dos olhos, muito cuidado, né, ao Covid. Muito cuidado com a região de olhos, por isso que todos os equipamentos de proteção individual são importantes. Óculos importantes. Lábios, essa é primária em crianças, né? Lábios, então não escolhe classe social, né? Herpes pode aparecer em qualquer pessoa. Então o diagnóstico é feito pelo aspecto das lesões, pelas características clínicas, do histórico do paciente, que por vezes o paciente mesmo informa você que ele já sofreu desse tipo de alteração, que para ele muitas vezes é até comum, e aí você
tem o diagnóstico fechado. Não há necessidade de biópsia, não há necessidade de isolamento do vírus, porque isso também é muito caro para ser feito e por vezes sem necessidade. Então só as características clínicas, o histórico do paciente, a anamnese, né, já é o suficiente para você fechar o diagnóstico de gengivite estomatite herpética, tanto a primária quanto a recorrente, e por vezes entrar com a medicação nesse paciente. Então o tratamento da primária, ela é mais sintomática, com hidratação, anestésicos tópicos, dieta mole, mas se realmente tiver com uma característica não muito bacana, né, você pode entrar com a ciclovir 200mg 5 vezes ao dia durante 7 a 10 dias, dependendo do caso clínico. Né? Muitas vezes você entra com vitamina B ou vitamina C também, para ajudar na cicatrização do paciente. Na recorrente, né, existem alguns tratamentos, esses tratamentos que estão aqui são tratamentos que estavam no livro, mas eu falo para vocês que na recorrente o mais comum é simplesmente o paciente passar uma pomada no local de aciclovir, o famoso Zovirax, e entrar com muitas vezes o comprimido, né, de 200mg, que ele pode entrar de mais ou menos a cada 4 horas, um comprimido de 200mg. O que a gente fala normalmente é para o paciente usar ele usar 5 comprimidos por dia, sendo que não há necessidade de tomar à noite, precisa acordar de madrugada. Então ele divide esses 5 comprimidos durante o dia, e aí vai dar entre 2, 3 horas, a cada 3 horas ele vai tomar um comprimido, ok? Existem outros tratamentos, mas eu acho que esse é o mais básico, o mais importante para vocês entenderem e utilizarem, ok? Essa foi a primeira parte da nossa aula. Então nós vamos continuar na outra semana com a segunda parte da aula. Eu acho interessante que vocês revisem, nós mandamos os slides para vocês, toda essa matéria, porque é uma matéria importante. Vocês vão ter sempre pacientes com esse tipo de característica aparecendo no consultório, tá ok? Muito obrigado e até a próxima aula.